This holiday, BMW has reunited 3 members of the family at the BMW Road Home Sales event. The Agile X3, engineered for any adventure. The plug-in hybrid X5, commanding the streets with unmatched presence. And the all-electric i4, charging into the future with impeccable performance. Hurry in to find what powers your journey at the BMW Road Home Sales event. BMW, the ultimate driving machine. Visit a Valley BMW Center today for attractive lease and finance offers. Podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. E hoje a gente vai tratar nesse podcast de um tema bem relevante para o mundo da investigação como um todo, né? A gente vem falando nos podcasts sobre compliance tributário, a parte criminal, mas eu começo a trazer para vocês hoje, ouvintes do nosso podcast, temas relacionados a instituições governamentais que cuidam dos processos de investigação, de análise financeira como um todo. E hoje nós temos a honra de receber o senhor Bernardo Mota, que é coordenador-geral de articulação institucional do COAF. Senhor Bernardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por estar aqui com a gente, com os nossos ouvintes, e eu gostaria muito que o senhor pudesse se apresentar para os nossos ouvintes. Olá, Gladys, e olá, caros ouvintes. É para mim também um grande prazer e uma honra poder colaborar com esse tipo de trabalho. Temos feito um esforço muito grande de tentar esclarecer muitos pontos sobre a atribuição do COAF, né, qual é o papel do COAF na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E esse tipo de iniciativa, que eu já parabenizo de antemão, é muito importante para dar ao nosso público assim, a possibilidade de que eles entendam melhor qual é o papel do COAF nesse contexto. Bom, eu já estou no COAF já há quase 20 anos, então posso dizer que eu estou aqui desde o começo. Eu sou de carreira do Ministério do Planejamento, extinto Ministério do Planejamento, que agora é Ministério da Economia, sou gestor público e já estou no COAF já há muitos anos. Então, posso dizer com alguma tranquilidade que eu tenho experiência para tratar de questões dessa importância e poder elucidar muitas coisas sobre o papel do COAF. Minha função aqui, como coordenador geral de articulação institucional, é exatamente tentar fazer essa ponte entre o COAF e o público em geral naquilo que é possível da gente comentar. Claro, o COAF, ele, por excelência e por lei, ele é um órgão que nós chamamos de unidade de inteligência financeira, então trata de informações sensíveis. Então, nesse contexto, a gente sempre tem que tomar muito cuidado sobre aquilo que podemos falar, o que é algo mais no sentido de elucidar, esclarecer e tratar e discutir questões de definição, de competência e de atuação. E, por outro lado, em alguns casos, nós não podemos tratar exatamente porque são informações que, de alguma forma, são protegidas por sigilos legais, sigilo fiscal, sigilo bancário, e que aí nós não podemos tratar. Mas eu creio que essa oportunidade nos dará grande discussão sobre exatamente o papel do COAF e como funciona esse órgão de Estado que tem como atribuição legal, de acordo com a Lei 9.613, a prerrogativa de receber e analisar informações que são advindas dos setores econômicos obrigados por lei, nessa própria lei, e tratar essas informações, analisar as informações, cruzar dados e elaborar um relatório que nós chamamos de relatório de inteligência financeira para ser disseminado para as autoridades competentes para a investigação criminal. O COAF ele não investiga, né? Ele simplesmente analisa dados financeiros, informações financeiras que são cruzadas a outras informações e ao elaborar o seu relatório, esse relatório serve para auxiliar as autoridades da investigação. E eu acho que em poucas palavras é mais ou menos o papel do COAF que está previsto em lei. Legal, nossa. Logo no primeiro momento a gente já entendeu um pouquinho do que é o COAF. E essa era justamente a minha primeira pergunta, o papel do COAF.
E fica, muitas vezes, um pouco não esclarecido, né, exatamente esse papel que o COAF tem junto às investigações. Então, na verdade, o COAF não investiga, ele levanta dados e informações financeiras, não é isso, Bernardo? Exatamente. É importante sempre nós tocarmos uma questão. Quando nós falamos do combate à prevenção e combate a crimes financeiros, nós temos que voltar um pouquinho no passado e nos lembrarmos da Convenção de Viena, que foi uma convenção internacional das Nações Unidas, que foi firmada pelos países membros, dentre os quais o Brasil, em 1988, ou seja, há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos. E o Brasil também é signatário dessa convenção. O que é essa convenção? Por que ela é um marco histórico do combate à lavagem de dinheiro? Porque lá foi o primeiro momento em que se percebeu do esforço mundial de que era necessário para se combater, naquela época, o tráfico de drogas, que era o crime transnacional mais grave da época, combater sufocando a capacidade financeira das organizações criminosas, dos cartéis, das máfias. Então, era importante ter um viés de olhar com um pouco mais de cuidado para o produto que era proveniente do crime. Então você vai pensar o seguinte, você comete um crime, esse crime te gera um produto, ou te gera ativos. Quando você tenta ocultar esses ativos, porque você sabe que são produtos provenientes de atividades ilícitas, esse é o momento em que se define a lavagem de dinheiro. Então essa convenção foi um marco histórico, ela é um marco histórico para essa definição da prevenção e combate ao crime financeiro, porque ela traz basicamente, eu poderia dizer, 2 ou 3 pilares. O primeiro deles era o engajamento dos setores econômicos. O que se verificava é que para um bom combate ao crime financeiro, você tem que engajar alguns setores econômicos. É claro, porque os criminosos, como pessoas normais, eles querem se parecer pessoas normais e que querem também dar uma aparência ao dinheiro que tem origem ilícita como aparência de ilícito, eles querem fazer operações nos setores econômicos de uma economia de um país em geral. Então, era necessário que os setores econômicos observassem algumas medidas em relação ao comportamento daqueles clientes que poderiam vir a ser criminosos. Porque a conclusão da convenção era que o Estado sozinho não conseguiria combater o crime financeiro. Então, era necessário, em primeiro lugar, engajar os setores econômicos. Isso a convenção prevê. E o segundo lugar era a criação de uma unidade central nacional que é responsável por receber as informações desses setores econômicos que observam os comportamentos financeiros dos clientes. Nós não conseguiríamos ter também um combate eficiente se simplesmente os setores econômicos tivessem que denunciar como uma notícia crime às autoridades de investigação. Era necessário ter uma agência, ter algum órgão nessa relação, nesse meio, que pudesse conversar com os setores econômicos, e aí é onde entra o primeiro conceito de unidade de inteligência financeira, e o COAF é uma unidade de inteligência financeira, é ter esse órgão que receba essas informações, consiga dialogar com os setores econômicos, mas, por outro lado, ele também consegue agregar valor àquela informação solta, às vezes que está fazendo uma descrição de uma operação isolada, e aí essa unidade, por ser central e receber essas informações com capacidade para utilizar outras fontes de informação, criar um material com um pouco mais de valor agregado. Perfeito. E aí essa autoridade também conversando com as autoridades de investigação. Então o COAF, como unidade de inteligência financeira, ele faz essa interface entre os setores econômicos e as autoridades de investigação. Você tocou num ponto muito certo. O COAF, ele não investiga, ele auxilia com informações de comportamentos financeiros atípicos ou suspeitos, ele auxilia as autoridades que irão fazer as investigações. No caso do Brasil, essas autoridades são basicamente o Ministério Público, os Ministérios Públicos e a Polícia Federal. Então, o COAF ele tem o papel também de auxiliar mesmo, ele não investiga, né, por prerrogativa legal, ele auxilia os órgãos de investigação que são os mais tradicionais. Perfeito, muito bom. É bom deixar claro para o nosso ouvinte, porque muitas vezes a gente recebe uma enxurrada de informações das mídias, né? E a gente acha que o COAF não está fazendo o papel dele. Quando, na verdade, existe uma delimitação de função do COAF. Ou seja, o COAF trabalha com informações e levanta informações, não investiga dados, né? Apenas faz todo o levantamento efetivo desses dados para depois que os órgãos competentes façam a investigação. Isso é muito interessante justamente porque muitas vezes a gente não consegue entender ou não entende o papel do COAF. Então, eu até agradeço, porque é uma informação importantíssima para os nossos ouvintes. Bom, mas exatamente, você comentou um pouquinho sobre
que foi em 2008, é isso? Que teve, então, a formação do COAF, né, desse conselho, foi em 2008, isso mesmo? Na verdade, o COAF foi criado pela Lei 9.613 de 98. É a mesma lei que tipifica o crime de lavagem de dinheiro no Brasil. Essa mesma lei cria também o COAF. E o COAF é muito clara, a lei é muito clara ao dizer o papel do COAF. O COAF, ele foi criado para receber, analisar, disseminar informações. Acho que é muito importante a gente insistir nesse ponto. Eu não diria que é uma limitação de atuação. A atuação do COAF, ela está prevista na lei. Então, nós fazemos exatamente o que a lei nos manda fazer. E é assim que tem que ser. Assim, eu não veria como limitação, porque isso não acontece só no Brasil. Hoje são 159 unidades de inteligência financeira reconhecidas pelo mundo afora, e todas elas fazem a mesma coisa. Então, isso não é uma invenção brasileira, isso muito pelo contrário, isso é uma iniciativa internacional, foi um esforço internacional que começou lá em Viena, passou pela Convenção de Palermo do ano 2000, passou pela Convenção para a Supressão do Financiamento Terrorista de 99, passou pela Convenção de Mérida de 2003. Todas essas convenções das Nações Unidas tratavam essa questão do combate ao crime financeiro e todas elas mencionam de alguma forma a importância e a necessidade de se ter uma unidade de inteligência financeira. Então isso é uma resultante de discussões internacionais e que estão absolutamente refletidas e materializadas nas convenções internacionais. E o que o COAF faz nada mais é do que o conceito mundial de unidade central que recebe, analisa e dissemina informações. Então, a lei ela foi muito feliz nesse ponto. Ela atribui ao COAF exatamente essas competências, que são aquelas competências que, por definição, foram advindas de discussões e de iniciativas internacionais. Perfeito. Então, me diz agora, acho que é importante até para o nosso ouvinte conhecer, né, mais um pouquinho sobre o COAF, e o COAF tem um importante então, papel nesse processo então, de todos esses levantamentos de informações. Eu não sei se você pode comentar, Bernardo, aí você fica se for possível efetivamente nos apresentar, quem que está sujeito, por exemplo, a enviar informações ao COAF? A lei ela é muito clara em seu artigo 9º, são, se não me engano, 17 setores econômicos previstos na lei. O artigo 9º ele diz exatamente quais são esses setores. Por exemplo, os bancos, seguradoras, mercado de valores, joalherias, empresas de factoring, empresas que comercializam objetos de arte e de antiguidade, empresas que comercializam bens de luxo, as loterias. Tem uma série de setores lá, eu não vou conseguir lembrar todos assim de cabeça, mas o artigo 9º é muito claro ao dizer quais são esses setores. Todos eles têm que, de acordo com as normas dos respectivos supervisores, todos eles têm que prestar informações ao COAF, mas não só prestar informações ao COAF, porque se você olhar a questão preventiva, ela pressupõe basicamente três comandos. O primeiro deles é identificação do cliente, ou conheça o seu cliente, que é aquele negócio que lida com um cliente que poderia vir a ser um criminoso, o negócio, até para se preservar de não ser usado indevidamente, ou mesmo estar conivente com atividades criminosas, ele tem que prestar atenção em comportamentos do cliente, mas também identificá-lo. Se você imagina o banco, de vez em quando, ele pede para que você atualize seu cadastro junto ao banco, porque o banco está querendo conhecer você, ele sabe que você tem aqueles dados, você mora naquela localidade, que você tem um perfil financeiro. Porque, exatamente pelo fato de ele te conhecer, ele consegue saber se na sua conta, nas operações ou transações que você realiza, se aquelas operações ou transações fogem da normalidade do seu perfil. Então, é um cliente que é conhecido pela instituição e que se ele movimentar valores que fogem um pouco do perfil, aquilo acende uma luz, liga um alerta para a instituição. E ao ligar esse alerta, a instituição fica obrigada, claro, por uma norma, por força de normas também da lei, a comunicar o COAF. Então, nada mais é do que o fato de ele estar monitorando o cliente o tempo todo, ver uma movimentação que fugiu do padrão e comunica o COAF. Caberá ao COAF receber essa informação, cruzar com outras informações, porque às vezes também, mesmo que a alteração fuja um pouco do perfil, no comportamento,
ela às vezes não diz nada. Então, o que o COAF faz é que, junto com aquela informação, ele busca outras fontes de informação para ver se, de alguma forma, pode haver alguma suspeita, é assim que está previsto na lei, se existem fundados indícios da prática de crimes de lavagem de dinheiro. Então, o que o COAF faz é, junto com aquela informação que veio lá do setor obrigado, no caso a gente falou um banco, ele vai atrás de outras informações para agregar valor àquele comportamento, para ver se realmente aquela movimentação que era suspeita ou atípica, ela realmente tem algum fundado indício da prática de crime. Mas mesmo assim, o COAF não vai afirmar que há crime. O que ele faz é levantar essa suspeita financeira. Quem vai descobrir lá na ponta se houve atividade criminosa são as autoridades de investigação criminal. No caso, Ministério Público e Polícia Federal, as polícias, né? Então são essas autoridades que vão identificar sim se há materialidade de crime. O que o COAF fez foi simplesmente levantar um alerta de que as movimentações daquela pessoa, daquele cliente, juntamente com outras informações de que o COAF dispõe, chamavam atenção para um fundado indício da prática de crime. A gente fala fundado indício com muita insistência, exatamente para dizer o seguinte: o COAF também não conclui, ele só diz o seguinte: aqui houve uma situação que chamou atenção também pelo comportamento financeiro, mas com outras informações a que tivemos acesso. Agora, caberá às autoridades ir atrás de provas e, eventualmente, concluir se há ou não, sim, alguma atividade ilícita, para poder depois submeter a um processo penal e todos os trâmites do processo penal como tem que ser. Perfeito. Então, essa é a questão importante. E todas as informações, como eu te disse, né, são 3 pilares que os setores estão obrigados a identificar o cliente, ter aquele cadastro atualizado, registrar as operações, exatamente para saber se alguma operação fugiu do padrão, e se fugir do padrão, comunicar o COAF. Então, esse é o princípio ao qual os setores econômicos previstos no artigo 9º da Lei 9.613 estão obrigados a cumprir. Perfeito, Bernardo. Muito bom esse esclarecimento. Eu acho que os nossos ouvintes, é importantíssima essa informação que você está nos dando. Agora, você mesmo, logo no começo, comentou que não é possível abrir informações acerca de investigações ou de atividades que o COAF hoje está realizando. Mas eu queria entender se é possível você comentar com a gente as iniciativas do COAF. O que o COAF mostra para o público, né? A gente sabe que tem o site, tem as informações, agora recentemente mudou, né, o presidente por conta do governo como um todo, houve certas movimentações no COAF, mas é importante saber quais são as iniciativas efetivas do COAF, além desses levantamentos de dados para os órgãos que vão investigar. Existem outras iniciativas, Bernardo? Existe sim. Quer dizer, como eu vou também novamente insistir na questão de dizer que o COAF ele é um órgão de Estado, independentemente de que governo esteja, ele é um órgão que tem as suas atribuições previstas em lei. Então ele cumprirá o que está previsto na lei e tem que cumprir, assim tem que ser, independentemente de que governo em que governo a gente esteja submetido. É um órgão de Estado. Então, com a mudança do governo, houve essa mudança poderia dizer, de vinculação, né? O COAF antes estava vinculado ao extinto Ministério da Fazenda, que hoje é Ministério da Economia, e passou para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o intuito de ampliar e fortalecer a atuação do COAF. Isso foi muito divulgado, né, insistentemente expressado pelo próprio Ministro da Justiça e Segurança Pública, que a ideia era fortalecer o órgão e poder permitir, dar a ele também mais capacidade, ele já tem a sua capacidade de atuar, mas dar mais capacidade de atuar de forma mais intensa em grandes casos, em grandes operações, mas também não deixar de fazer aquilo que ele sempre fez, que é fazer as suas análises financeiras rotineiras, né? Além disso, existe uma outra função, nós falamos que seria uma atribuição residual do COAF, que é regular alguns setores. Se você pegar novamente o artigo 9º da Lei 9.613, você vai verificar que muitos daqueles setores já têm órgãos de regulação próprios. Então, se a gente pegar, por exemplo, os bancos estão submetidos à regulação do Banco Central. As empresas de seguros, elas estão submetidas à regulação da SUSEP. Mas existem alguns outros setores ali, elencados, que não têm um órgão de supervisão próprio,
Nesse caso, a lei diz que quando o setor econômico não tiver um órgão de regulação próprio para as questões de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, quem fará esse papel é o COAF, isso está previsto na lei. Então o COAF ele regula alguns setores daqueles que estão lá elencados no artigo 9º, porque justamente eles não têm um setor próprio. Então poderia dizer empresas de factoring, joalherias, mercado de bens de luxo. Esses setores eles não estão submetidos à regulação de nenhum outro órgão. Quando isso acontece, a própria lei dá ao COAF a prerrogativa de regular esses setores. Então nós temos esse papel também. Um outro papel que o COAF faz é de coordenação e articulação, não só doméstica, né, para fins de capacitação, para fins de divulgação de material, trabalhos conjuntos com outros órgãos que de alguma forma não estão, como não são receptores da informação do COAF, mas o COAF atua também muito com iniciativas de capacitação, de treinamento. O COAF ele também atua junto à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. O COAF também faz representar lá. E o COAF também coordena a delegação brasileira para atuar em alguns foros internacionais específicos sobre a questão da lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Eu cito, por exemplo, o GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFILAT, Grupo de Ação Financeira da América Latina para o combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e o Grupo de Egmont, que é o grupo que reúne as unidades de inteligência financeira pelo mundo afora. Então o COAF também tem esse papel de articulação doméstica e articulação e atuação internacional. Então, eu imagino que isso, né, foge um pouco daquela característica primordial, e ele não deixa de fazer, que é de receber, analisar e disseminar informações, mas também o COAF tem frentes de atuação de articulação, não só com outros órgãos aqui no Brasil, mas também com organismos internacionais. Puxa, que interessante. Você citou que o COAF aqui no Brasil, ele compõe, então, duas outras organizações, vamos dizer assim, né? E eu tenho ouvido falar muito sobre a ABIN, né? O COAF tem alguma interação com a ABIN também, Bernardo? Na verdade, o COAF, se você pegar na estrutura dele, o formato do COAF é um conselho, ou seja, ele tem representantes de diversos órgãos da administração pública brasileira. Então, o COAF, como conselho, ele tem, né, o seu colegiado, poderia dizer assim, que discute assuntos mais estratégicos e assuntos mais da parte de punição em processos administrativos. A ABIN ela faz parte do conselho do COAF. Os membros do conselho são alguns outros órgãos, mas a ABIN ela faz representar lá o Banco Central, a CVM, a SUSEP, a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores, a Controladoria Geral da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então você tem alguns órgãos da administração que participam desse colegiado do COAF, e a ABIN é um deles. Aí você pode pensar, mas então a troca de informações com a ABIN, na verdade nós só trocamos informações, recebemos informações da ABIN, que também são informações sensíveis, e também fornecemos para a ABIN só quando são casos em que se verifica, por exemplo, possibilidades de ameaças à segurança nacional, como, por exemplo, casos de terrorismo, se for o caso, né? Mas são muito limitadas essas informações que são trocadas entre os dois órgãos. Mas, de qualquer forma, a ABIN ela atua permanentemente no colegiado, no conselho do COAF. Então, já existe uma interação, mas é claro que a gente tem as ressalvas, tanto deles quanto nossas, em relação aos sigilos legais. Então, as informações que são trocadas entre as duas instituições são aquelas que são possíveis de serem trocadas, né? Sempre com o intuito de melhorar o trabalho de um ou de outro, mas, na verdade, sempre preservando os sigilos legais que estão previstos aí para um caso ou para outro. Perfeito, perfeito. Muito bom. E essas iniciativas ajudam, então, a fortalecer, né, não só internamente, mas para fora do país, medidas de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico e outros, né? Claro, essa atuação internacional ela tem esse viés, né, de você poder participar de foros onde são discutidas as políticas mundiais e recomendações e padrões internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e qualquer outro crime que esteja vinculado a essas duas práticas. Então, o fato de COAF coordenar a delegação brasileira dá a ele essa prerrogativa e aos outros órgãos que participam com o COAF de poder participar, de poder discutir, né, a elaboração e a revisão
exatamente desses padrões internacionais, as melhores práticas, a metodologia a ser aplicada para um bom e eficiente combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Então, o fato de você ter essa atuação internacional também te dá essa capacidade de poder discutir, sentar à mesa com outros países e conhecer as melhores práticas ao ponto de você conseguir, durante as discussões, chegar a um elemento comum a todos, né? O que seja, talvez, as maiores preocupações e prioridades internacionais. Então, o COAF se faz apresentar lá, tendo a oportunidade de discutir, apresentar as suas questões e trazer também melhores práticas e trazer experiências de outros países para a melhor aplicação de forma muito mais eficiente para o combate a esses crimes. Perfeito, perfeito. Agora, desde a criação do COAF, né, do Conselho, essa atuação dele tem sido muito forte nesses tópicos que nós comentamos. E, obviamente, por força de lei, vocês têm lá uma atribuição de trabalho a ser realizado. E, obviamente, isso é muito importante para quem trabalha, por exemplo, com investigação. Agora, uma pergunta bem específica, que até, inclusive, é minha dúvida. O COAF e também a própria lei de lavagem de dinheiro traz no arcabouço legal alguns tópicos como, por exemplo, pessoas politicamente expostas, certo? O trabalho do COAF, aí depende se você puder responder, tá? Mas só para uma questão de dúvida. O trabalho do COAF, ele se limita aos 5 anos da pessoa que é PEP, ou seja, que ela é pessoa politicamente exposta, ou ele vai um pouco além, a posteriori, a essa data, vamos dizer assim, de 5 anos, em que ele é considerado uma pessoa exposta politicamente? É importante dizer o seguinte: esse conceito de pessoas expostas politicamente, ele é um conceito internacional. Por exemplo, ele advém de uma recomendação do GAFI, especificamente a recomendação número 12. Então não é uma invenção brasileira, né? Isso tem que ficar bem claro para o nosso ouvinte que esse conceito ele vem já de uma experimentação de melhores práticas e padrões internacionais. Então, o que o Brasil fez, como todos os outros países que seguem essas recomendações e que implementam essas recomendações internamente, foi dar vazão àquele conceito já elaborado e consagrado lá no GAFI. Então, esse conceito foi absolutamente abstraído de lá e materializado aqui. O que é importante ficar claro quando se fala em pessoas expostas politicamente, a primeira coisa assim, é que ninguém está chamando essas pessoas de pessoas suspeitas nem nada. O que se traz, e o conceito internacional é muito claro em relação a isso aqui, na verdade, quando você fala de pessoas expostas politicamente, o que você tem que observar é que algumas regras de monitoramento, elas devem ser um pouco mais específicas ou devem ser um pouco mais especiais. Então, o que se espera, na verdade, dos países, e o Brasil também se inclui nessa questão, é que quando você está lidando com uma pessoa exposta politicamente, o que se deve verificar é você vai tomar algumas medidas para monitorar de uma forma especial, né, ou você vai avaliar os riscos, você vai estar sempre olhando com um pouco mais de cuidado para as operações realizadas por essas pessoas. Ninguém está dizendo que elas estão cometendo nenhum tipo de atividade ilegal, ilícita, por ser uma pessoa exposta politicamente. O que se fala é que você tem que monitorar essas pessoas de uma forma diferente do que seria uma pessoa normal. É basicamente isso. Então, também é muito bom a gente desmistificar de que por ela ser uma pessoa exposta politicamente, a gente toma providências diferentes daquilo que está previsto na lei. Não. O que se faz é, para as pessoas expostas politicamente, o monitoramento que será feito com elas pelos setores econômicos, aqueles previstos no artigo 9º, o monitoramento será um monitoramento um pouquinho especial, um pouquinho diferente. Ele vai ser um pouco mais, poderia dizer, um pouco mais detalhado, exatamente aí sim, pelo fato dela ser uma pessoa exposta politicamente. Então, é mais na questão do monitoramento especial. E a questão dos 5 anos também, isso é o padrão internacional. Nós não inventamos esse prazo, a gente tentou cumprir ipsis literis o que o padrão internacional, a recomendação internacional previa, que é durante 5 anos após ela terminar algum cargo, algum mandato, ou deixar de ocupar aquele cargo. Então, por mais 5 anos, ela será monitorada também de uma forma, com aquele cuidado a mais, ela será monitorada. É simplesmente isso. E 5 anos
semanas esse número ele advém de recomendações internacionais. Entendi. Puxa, interessante, né? Porque também, por exemplo, contadores precisam então mandar lá as informações de não ocorrência. Eles são classificados como PEPs, por exemplo? Os contadores, você diz? Isso. Não. Você nunca coloca o setor econômico como PEP. PEP, o conceito de PEP, se você pegar a resolução número 29 do COAF, que está disponível no nosso site, a resolução 29 do COAF, ela elenca o que são as pessoas expostas politicamente. São aquelas que ocupam cargos preeminentes. Então lá existe uma lista dos cargos que nossa legislação entendeu ser o que nós consideraríamos pessoas expostas politicamente. Não é o setor econômico que é uma pessoa exposta politicamente, não. Pessoas expostas politicamente são aquelas que estão previstas na norma. Eu cito a resolução 29 do COAF, que é a que me vem à cabeça, que é a que eu conheço melhor. E lá se fala exatamente quem são essas pessoas. Os contadores, no caso, eles são setores obrigados. Na verdade, é o contrário. O que o contador ele tem que fazer é observar, por exemplo, se ele estiver realizando negócios em nome de uma pessoa exposta politicamente. E as obrigações dos contadores, como outros profissionais, é mais no sentido de quando eles realizam assessoria ou consultoria financeira. Não é ele enquanto contador para apresentar balancetes ou balanços ou análises contábeis de uma empresa. Não. É quando o contador executa ou realiza em nome de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, ele realiza operações de assessoria ou consultoria financeira para aquela pessoa. E assessoria e consultoria financeira para a abertura de contas, gestão de fundos e estabelecimento, criação de empresas. São nessas situações específicas em que o contador está obrigado, pela Lei 9.613, a prestar informações ao COAF. Agora, as pessoas expostas politicamente são aquelas previstas na norma. Resolução 29 do COAF está lá no nosso site. Perfeito. Entendi. Não, maravilha. Eu acho que essas informações que você tem passado para a gente aqui nesse podcast, Bernardo, são essenciais para quem, inclusive, precisa de alguma informação, acesso a informações do COAF, enfim, compreender realmente o trabalho do COAF num processo de coleta de informações. Agora, para a gente ir caminhando aqui para o final, a gente tem um quadro, Bernardo, que chama-se Desafios e Oportunidades, certo? Esse quadro, a gente relata ou trata alguns aspectos desafiadores do COAF e também oportunidades. Você pode comentar com a gente aqui alguns desafios do COAF e algumas oportunidades que potencialmente você vislumbra do COAF ou para o COAF? Eu vejo alguns desafios que nós enfrentaremos aí para o futuro muito próximo. O primeiro deles é ampliar a atuação do COAF, fortalecer o COAF, ficar dotado de mais estrutura, mais orçamento, mais pessoal. Isso sempre será um desafio, Órgãos públicos, nós sempre precisamos de ter mais pessoas, mais estrutura, mais orçamento. Então, acho que vai ser sempre um desafio. Esse desafio é permanente no sentido de você sempre fortalecer o órgão, dotando ele de mais condições de realizar o seu trabalho. O segundo desafio que eu vejo é que nós estamos chamando de um aprimoramento do engajamento com os setores econômicos. É claro que se você fosse verificar daqueles setores previstos no artigo 9º, claro que o grau de desenvolvimento dos setores ele é diferente. Então você não vai comparar, por exemplo, um banco com uma joalheria. Os bancos têm muito mais estrutura para poder atuar nessas questões preventivas, porque o relacionamento com o cliente é um relacionamento mais duradouro, mais permanente. E joalheria nem tanto. Às vezes você vai lá, compra uma joia e nunca mais volta. Então o relacionamento do cliente com a joalheria ele é diferente, às vezes ele é eventual, Então, e nesse sentido, e também às vezes por ter menos condições, menos estrutura. Então, o cuidado que nós tomamos sempre é de tentar levar a informação a todos os setores econômicos que estão obrigados por lei. Não só os bancos com boas estruturas, mas também a joalheria com menor estrutura. No sentido de você aprimorar esse engajamento, trazer todos os setores previstos na lei, para que a gente tenha um padrão mínimo de comportamento de cumprimento da norma. Então, é um grande desafio. E nós temos feito um esforço muito grande de estar muito próximos dos setores econômicos, principalmente aqueles menos desenvolvidos, exatamente para levar essa mensagem de que é importante que ele se engaje no cumprimento dessas normas preventivas, porque com isso ele garante um ambiente mais saudável e mais íntegro para os seus negócios. O que a gente fala, nós não estamos obrigando o setor a diminuir negócios. O que nós estamos falando é que ele tem que tomar cuidado com certos clientes, porque pode ser que um desses clientes seja
seja um criminoso. Então, o que nós queremos com esse aprimoramento do engajamento é levar a eles a mensagem para que eles tenham consciência de que o que nós queremos no final, quando você faz uma medida preventiva desse tipo, é preservá-lo de ser usado para uma atividade ilícita. Então, essas obrigações, essas medidas que eles tomam, e o COAF tem feito esse trabalho de aproximação com o engajamento com eles, é dizer exatamente isso, que nós queremos ajudá-los a fazer bons negócios, deixar um ambiente de negócio saudável, livre de qualquer possibilidade de uso para fins ilícitos. É um grande desafio. E o terceiro, eu poderia dizer o seguinte, é sempre você melhorar a qualidade das informações que nós recebemos. Então, nós também temos muito contato com os setores, no sentido de buscar deles aprimoramentos, no sentido de que nos traga a melhor informação, porque se ele me traz uma boa informação, eu consigo fazer uma boa análise, eu consigo elaborar um bom relatório de inteligência financeira, eu consigo municiar as autoridades que farão uma boa investigação. Então, tudo isso, essa cadeia, esse sistema inteiro, depende de uma boa informação que é prestada lá pelo setor econômico, uma boa informação que chega ao COAF, que elabora um bom relatório e que certamente impactará numa boa investigação e com muita, talvez, com muito mais possibilidades de se descobrir se há ou não atividades criminosas e até, se houver, punir essas pessoas devidamente dentro do amplo processo legal e todas as garantias processuais que qualquer pessoa tem. Então, sempre ter uma qualidade de informação é um outro desafio que nós buscamos. E por último, um outro desafio sempre também que é válido, nesse mundo que evolui com muita rapidez, é você ter sempre instrumentos e ferramentas tecnológicas que te permitam fazer uma boa análise de dados. Com o uso de mineração de dados, a inteligência artificial, todas essas possibilidades de você ter capacidade para fazer uma boa análise, ou análise até antecipada, ou preventiva, ou aquela que você consegue até inferir, deduzir por um comportamento que é observado, que é analisado por ferramentas tecnológicas, também é sempre muito bem-vindo para esse tipo de trabalho. Quanto mais instrumentos tecnológicos você tem na sua unidade, melhor será o produto final do processo de análise que você executa. Perfeito, Bernardo. Eu acho que você comentou também algo bastante importante sobre inteligência artificial, sobre tecnologias de inovação. Sem dúvida, o COAF já deve estar caminhando para isso, até porque você citou isso, né? E a gente tem visto a utilização de ferramentas como essa para realmente poder potencializar os resultados das investigações, das coletas de informação, enfim. E me alegra muito saber que o COAF já está caminhando para esse ambiente, né, de inovação extremamente importante. Bom, Bernardo, e uma última pergunta, eu acho que é importante. Eu sei que o COAF é um órgão do Brasil, criado por questões regulatórias internacionais, enfim, convenções. Agora, só por curiosidade mesmo, tá? O COAF, ele reporta para algum órgão internacional? E se sim, você pode comentar qual é esse órgão? Na verdade, reportar talvez não seja a palavra mais adequada. Eu diria que, ao participar desses foros e organismos internacionais, não só o COAF, mas o Brasil inteiro, e na verdade você coloca o país, né? Ele, ao aceitar participar dessas discussões, dessa arena internacional, para a elaboração das melhores práticas, das políticas e recomendações, ele também tem que se submeter a processos periódicos de avaliação. O que eu diria é o seguinte, o país ele opta voluntariamente por participar, mas ao optar por participar, ele tem que se submeter às regras daqueles organismos. E uma das regras é sempre se submeter a processos periódicos de avaliação, e o Brasil se submete. Nós nos submetemos a avaliações pelo GAFI, pelo GAFILAT e às vezes pelo Grupo de Egmont, que são os 3 grandes organismos que nós participamos. E esse processo de avaliação, na verdade, nada mais é do que uma verificação por esses organismos se o Brasil tem cumprido com grande efetividade aquelas recomendações. Aí você às vezes tem os detalhes e metodologias que permitem fazer essa avaliação. Também busca de estatísticas para que o país possa demonstrar se ele tem sido efetivo nesse combate, porque às vezes você tem, e como é que funciona o processo de avaliação nesse sentido? Ele tenta primeiro pedir que o país demonstre que ele tem um arcabouço jurídico e institucional estabelecido, de acordo com os padrões, mas não só ter leis, ter estrutura, saber se essas estruturas têm dado resultado.
resultados. Então, qualquer que seja o processo de avaliação, ele pede para que o país primeiro demonstre o seu arcabouço jurídico e institucional e depois demonstre os resultados por meio de estatísticas. Essa é a forma que esses organismos internacionais verificam o grau de aderência do país, o grau de cumprimento do país frente a essas recomendações. E são relatórios que são feitos e aprovados e publicados por esses organismos e que demonstram, trazem um mapa, uma foto de como o país se encontra do ponto de vista do cumprimento e como é periódico, né, então você tem de tempos em tempos a renovação, né, uma nova rodada, uma nova fase desses processos de avaliação para que você consiga trazer a informação mais atualizada sobre os resultados de medidas e ações que o país implementa frente àqueles padrões internacionais. É assim que funciona a metodologia de verificação, poderia dizer assim, do grau de cumprimento, do grau de aderência do país às recomendações internacionais. Perfeito. Bernardo, nós já estamos aqui falando mais ou menos há 40 minutos, muita informação que você nos disponibilizou, principalmente o papel do COAF, né? Que para muita gente fica ainda, ficava na verdade, né? Vamos dizer assim, em dúvida, né? O que é o papel, se investiga, se não investiga. Eu acho que esse podcast trouxe bastante informação. Agradeço pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por falar com a gente, poder gravar esse podcast. Ele está em Brasília, né? E a gente está aqui em São Paulo, então a gente está usando todas as tecnologias possíveis para ter aí o melhor podcast possível para os nossos ouvintes. Mas novamente agradeço a disponibilidade, agradeço pelo COAF também por ter disponibilizado você, as suas horas, aí, seu tempo para falar com a gente. E certamente foi de grande relevância para os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada. Se você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, eu agradeço. Bom, uma vez mais, Gladys, eu te parabenizo pela iniciativa do podcast. Acho que é uma ferramenta dessas tantas que nós temos na forma de fazer comunicação hoje em dia, com o uso de tecnologia e redes sociais e instrumentos que garantem uma capilaridade muito grande, uma instantaneidade muito grande em relação à informação que é divulgada. Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer para o público em geral o papel do COAF, o que ele tem feito, como que ele trabalha e poder exatamente tentar, o que eu tentei aqui foi tentar esclarecer da melhor forma possível, da forma mais didática possível, o papel do COAF para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, mas nada mais do que um órgão de Estado que tenta trabalhar da forma correta, da forma transparente, eficiente, com boa informação, que no final das contas o resultado será nós termos uma sociedade mais justa, mais igualitária e que o país desenvolva da melhor forma possível com um ambiente de transparência e de legalidade. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. O COAF é um órgão de Estado que busca tornar o Brasil um país melhor. Muito obrigado pela oportunidade e sempre ficamos à disposição não só de você, mas também do nosso público em geral, naquilo que for possível de tentarmos fazer um grande debate, um debate franco, um debate elucidativo que permita ao nosso público entender exatamente qual é o papel do COAF frente à sociedade brasileira. Muito obrigada, Bernardo. Até logo. Até logo. Obrigado. Para você, nossos ouvintes. Um grande abraço a todos. This holiday, BMW has reunited 3 members of the family at the BMW Road Home Sales Event. The Agile X3, engineered for any adventure. The plug-in hybrid X5, commanding the streets with unmatched presence. And the all-electric i4, charging into the future with impeccable performance. Hurry in to find what powers your journey at the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine.
Visit the Valley BMW Center today for attractive lease and finance offers.